Olá a todos e todas que estão nos assistindo. Esse aqui é mais um encontro que vai tratar de princípios e práticas em educação ambiental, uma iniciativa vinculada ao programa de pós-graduação em análise ambiental integrada e também vinculado à Cátedra Sustentabilidade da Unifesp. Nós estamos aqui reunindo uma série de depoimentos de protagonistas da educação ambiental no Brasil, que através dos seus depoimentos vão nos ajudar a compor uma memória, uma pequena memória, uma contribuição nossa para ser material a ser registrado e oferecido para a posteridade sobre a educação ambiental no nosso país. Hoje nós temos a honra de receber aqui como convidada a Raquel Trajberg, que tem também aí já, como os demais convidados, uma longa trajetória na educação ambiental, e teve o privilégio de compor aí, em alguns momentos da sua trajetória, órgãos importantes da gestão pública da educação ambiental no Brasil, principalmente no Ministério da Educação, onde ela teve alguns anos trabalhando como a coordenadora de educação ambiental, e por conta disso também foi uma das coordenadoras do órgão gestor da educação ambiental no Brasil, mas isso é só um pequeno pedaço da trajetória dela, e para justificar que nós vamos falar bastante hoje de educação ambiental no ensino formal, mas é claro, como a trajetória é muito longa, nós vamos também tratar de outros temas vinculados à educação ambiental. Raquel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e para nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu vou te fazer aquela primeira pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, né? Conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes e espectadores conhecerem um pouco da sua trajetória, né? Como é que você iniciou lá atrás em educação ambiental, por onde você já passou, os projetos que você desenvolveu e onde você está nesse momento trabalhando. Por favor, muito obrigado por ter vindo. Então, Zisman e Andréa, muito obrigada pelo convite. Eu fico feliz de poder conversar com vocês, e eu nem precisei preparar nada, né? Eu achei ótimo, que é para falar sobre essa trajetória e diversas outras coisas. E como vocês podem ver, com esses cabelos brancos, já é uma trajetória bastante grande, né? A gente brinca que nós somos os dinossauros da educação ambiental, o Marco Sorrentino, o Nilo Diniz, enfim, todos esses nossos amigos e amigas que são dinossauros, né, da educação ambiental, o Zisman. E então, para começar, eu fiquei pensando como é que começou, né, essa questão da educação ambiental em mim, né? E vocês sabem que eu acho que veio muito cedo, porque eu fiz parte do movimento escoteiro, né? Eu era bandeirante de um grupo de bandeirantes, da Avanhandava, chamava, e que me fez me relacionar muito com a natureza, com essas coisas ao ar livre, né? Acampamentos, acantonamentos que se fazia, e todo esse pensamento do escotismo, né? Que tem gente que diz que é de direita, que é militarizado, mas isso não passou por mim, né? O que passou para mim foi realmente a felicidade de estar com outras pessoas de uma forma organizada, sei lá, e que eu aproveitei depois todas essas aprendizagens para trabalhar depois no Ministério, organizar uma série de ações. E veio daí, e depois eu fui fazer ciências sociais, né? E aí eu mudei, depois eu fiz letras, português e francês, mas sempre nessa relação com a questão ambiental, que é muito forte, e eu fiz um curso para ser professora na Escola Waldorf, né, Rudolf Steiner, de São Paulo, e isso também me trouxe essa relação com a educação e com a questão ambiental também, que é bastante forte no tipo de educação que a antroposofia faz. E eu, então, direto, aí eu fui trabalhar eu comecei a trabalhar com educação, a educação me pegou,
né, eu fiz ciências sociais, e fiz mestrado e doutorado em antropologia. No mestrado foi a questão da literatura oral, e depois, no doutorado, foi um trabalho de campo na Amazônia, em que eu trabalhava com mudanças culturais, né? E aí eu terminei o meu doutorado e pensei assim, não, eu não quero mais ter vida acadêmica desse tipo, eu quero trabalhar com educação, e fui trabalhar, aí eu trabalhei em Secretaria Municipal de Educação em São José dos Campos, depois eu trabalhei na Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, na FDE, na Fundação para o Desenvolvimento da Educação, e aí eu fui para o MEC, né? Mas nesse meio tempo eu atuei muito no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, e eu trabalhei muito assim no tratado, de passar as madrugadas trabalhando no tratado com a Moema Wieser, né, que foi a grande mentora, e com o Marco Sorrentino também. Nós, antes do tratado, eu acho que a gente já organizou juntos, né, o primeiro fórum de educação ambiental e o segundo fórum de educação ambiental, e isso já ligados não a os fóruns são da sociedade civil, né? E depois da Rio 92, a gente fundou o Instituto Ecoar para a Cidadania, e que era a nossa, como dizia a Moema, né, a nossa onguinha de educação ambiental, que existe até hoje, né? Agora é a Miriam do AILIB, há muitos anos que ela está na liderança lá do Ecoar, e que eu trabalhei com a Silvia, com a Lúcia Manzocchi, que vocês já conhecem. A gente fez uma série, algumas publicações, enfim, a vida foi me trazendo de todos os lados educação e educação ambiental, até que, não sei, eu fico pensando, eu não fiz nenhuma estratégia assim para fazer essas coisas. Eu meio que eu não sou assim uma pessoa que joga xadrez com a minha carreira, né, política ou educacional, mas eu acabei sendo a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Eu era do coletivo de meio ambiente do PT, e aí o Lula se elegeu, e foi uma espécie de chamamento, e eu trabalhava bastante com a Marina Silva, né? Eu fui para o Acre, eu fiz diversos projetos de responsabilidade social e empresarial, uns não empresarial, de ONGs internacionais, umas pesquisas de plantas medicinais, e uma saboaria em Chapuri, no Acre, quando eu conheci a Marina, né? Ela não era nada, ela estava fazendo campanha para ser deputada estadual ainda. Nem me lembro os anos, né, em que isso aconteceu, nos anos 80. E eu fiquei próxima dela, assim, ela é uma paixão até hoje. Eu tenho um amor profundo pela Marina. E ela, então, quando ela foi para o governo, para o Ministério do Meio Ambiente, ela me chamou para coordenar a Conferência Nacional de Meio Ambiente, adultos, e inventou, mas isso é uma outra história que eu acho que podia deixar para a próxima pergunta do Zisma.
foi traçando alguns personagens que também são convidados nossos. Marcos Sorrentino vai estar com a gente, a professora Moema vai estar com a gente. Então, o tratado será resgatado, com certeza, e eu também estava na Rio 92, eu não fiz parte da elaboração, né, como vocês, ficaram as madrugadas, mas estive presente lá nas sessões, né, lá na tenda, no aterro do Flamengo, para a elaboração daquilo, participando daquele momento histórico importante, né, e sabemos da importância daquilo. Vamos fazer uma das entrevistas especificamente sobre aquilo ali, né. Mas eu acho que essa tua trajetória na educação, né, mais do que ninguém, nos faz agora compreender um pouco o quanto que você esteve envolvida, né, na elaboração. Então, eu queria fazer justamente essa segunda pergunta. Agora, entendendo que você, no MEC, teve essa oportunidade de coordenar as conferências, né, primeiro adultos, depois infantos juvenis, e o próprio órgão gestor, né, e dentro do MEC, né, de alguma forma comandar as políticas públicas de educação ambiental no Brasil, como é que você conseguiu fazer essa transição, né, do tratado que vem ali da sociedade civil para a política pública, que aí vem de órgãos governamentais? Como é que a gente conseguiu ou não conseguiu, de fato, inserir a educação ambiental no ensino formal nesses tantos anos, né, do tratado para cá no Brasil? A gente podia fazer agora um apanhado histórico, né, e aí passando por todas as instâncias de políticas públicas, legislação, talvez a criação das diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares, e aí a escolas sustentáveis. Aí acho que eu queria que você contasse um pouco dessa experiência no Ministério, que é onde está o centro, né, dessa questão toda. Legal. Então, vamos lá. Então, eu parei na hora certa quando eu cheguei no Ministério, né, do meio ambiente, nesse caso, ainda. Mas aí a Marina me falou assim, que eu apresentei para ela uma proposta de como é que a gente ia organizar isso um mês depois que tinha começado o governo, e que a gente ia fazer a conferência adultos, que eu já estava alucinando com essa conferência adultos. Aí ela falou, eu entreguei para ela o papel, e foi numa sexta-feira. No fim de semana, ela estava lendo o documento que eu mandei da conferência, e ela depois me contou assim que a filha dela chegou para ela e falou assim: o que você está fazendo agora? Ah, eu estou lendo sobre uma conferência que vai ter, né, de meio ambiente e tal. Aí a filha dela, que estava no ginásio na época, ela falou assim: mas por que não faz uma de crianças também? Uma conferência para crianças? E a Marina achou o máximo essa ideia. Bom, eu também achei, depois. Agora, eu acho o máximo. Agora olhando para trás, né? Hã? Agora olhando para trás, você acha bom, né? Naquela época te assustou, né? A cada uma, eu jurava que eu não ia fazer a próxima, e eu fazia. Aí a Marina me chamou na segunda-feira e falou: eu quero uma conferência para criança. Ela me contou o que a filha dela tinha falado. Aí eu falei: mas como é que você imagina essa conferência? Ela disse assim: acontecendo nas escolas. Aí só foi o que ela falou. Do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro, com certeza. Isso no primeiro mês de governo. E que eu vinha de ONG. Não, eu vinha dessas secretarias de educação municipal e estadual também. Quer dizer, era a pessoa certa no lugar certo, né? Mas eu nunca tinha trabalhado com o Brasil inteiro. E aí a gente teve que aprender um monte, né? Aí tinha uma equipe da Conferência Nacional Adultos, e que tem muitos conflitos, né? E tinha que lidar com tantos conflitos que a Conferência Nacional Adultos, que foi uma promessa de governo, de campanha do Lula. Vocês sabem que teve muitas conferências, né? Entre elas a de meio ambiente durante o governo Lula. A participação da sociedade civil, eu acho que tem críticas e tem problemas, né? Mas foi muito grande. E a nossa era a única de crianças que tinha. E aí tinha uma equipe, né, que é o Fábio Deboni e a Soraya Mello, né, que eu chamei para coordenar. Eles são jovens,
o Cristóvão Buarque foi muito importante, porque ele abriu o MEC para a gente, né? E ele usava uns horários que tem da ABERT, né? O MEC ABERT, que tem do governo, que você pode fazer umas propagandas que sejam de educação, por exemplo. O MEC tem direito e passa na TV aberta e tal. Ele deu esse horário para a gente. Ele abriu as portas do MEC, das escolas e tudo. Então, a gente conseguiu construir essa conferência infanto-juvenil e depois é que eu fui para o MEC, no ano seguinte. Isso era 2003. Em 2004, me convidaram para ir para o MEC, porque mudou. Aí foi o Tarso Genro, né? O Cristóvão saiu e foi o Tarso Genro e me convidaram para ir para o MEC. E teve todo um processo assim para eu sair do Ministério do Meio Ambiente, ir para o MEC e tal. Mas a Marina foi muito legal e ela falou assim: a Raquel indo para o MEC aumentou o capital ambiental, né, no MEC. E aí aí nós pensamos numa forma de trabalhar essa educação ambiental como um círculo virtuoso, né? Em que tinha a conferência, que a gente mantinha a cada 2 anos, né? Tinha a conferência como uma ação difusa, que a gente considerava. Tinha formações de professores, tinha os movimentos de juventude que a gente construiu, né, os coletivos jovens de meio ambiente. Então, diversos tipos de ações para chegar nas escolas, né, e tinha todas as políticas de educação, né, que a gente tinha que fazer. Na época do Fernando Henrique Cardoso, eles construíram os parâmetros curriculares que o Zisman mencionou, e que eram muito interessantes, mas eles não tiveram tempo de implementar os parâmetros curriculares, e eles fizeram, inclusive, um parâmetro curricular em ação, né? E tinha uma pessoa que ficou na nossa equipe, que é a Patrícia Mendonça, que tinha trabalhado nos parâmetros curriculares em ação, e a gente começou a pensar e como é que faz, né? Eles não imprimiram, né? E a gente não tinha recurso na época para imprimir os parâmetros curriculares, nem os parâmetros em ação, mas a gente divulgava, né? Porque estava na internet. E nisso a gente foi construindo as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, e aí aí já tinha a Política Nacional de Educação Ambiental, que criava esse órgão gestor, né, da política, e eu acho que foi uma confluência muito boa de estrelas, sei lá, dos astros, e que o Marcos Sorrentino estava na educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente. E são os 2 ministérios que formam esse órgão gestor. Ele não existia até quando a gente fez o lançamento da Conferência Infanto-Juvenil, isso em 2003, junto com a formação do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Isso foi um impulso muito grande, porque a gente trabalhava muito juntos, né? Enquanto o Marcos trabalhava com os coletivos educadores, que é muito mais complexo do que trabalhar com escolas, né? Com escolas, você tem aquele espaço, né? Que está ali para isso, né? Não bem para a educação ambiental, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, mas muito... é um espaço que está feito para isso, e o Ministério da Educação tem uma força, um poder muito grande de pautar a sociedade, né? De pautar as escolas, de pautar os sistemas de educação. Então, é mais fácil, eu posso dizer para vocês, do que essa educação ambiental com adultos,
que é fundamental. Não adianta ficar pensando nas criancinhas, né? Só. E como é que a gente faz para trazer esses adultos para essa educação ambiental? Muito mais complexo. Então, os educadores e todos os programas e projetos que o Ministério do Meio Ambiente fazia, a gente tinha uma espécie de um paralelo no Ministério da Educação. O Zisman falou se a gente conseguiu fazer com que essa educação ambiental percolasse e chegasse até as escolas. É muito difícil dizer. É muito difícil, inclusive, dizer se a educação ambiental penetrou no Ministério da Educação. Não. Uhum. É muito difícil. Mesmo numa gestão progressista, né? A educação ambiental, assim como a SECAD, na verdade, a gente estava numa secretaria que devia estar na Secretaria de Educação Básica, mas não entra, né? Então, era uma secretaria que o próprio secretário, que era o Ricardo Henriques, um cara muito legal, ele era do IPEA e era o secretário lá da SECAD, que era a Secretaria de Educação, sei lá, SECAD, continuada, não sei o que lá, alfabetização, diversidade, e tinha educação escolar indígena, educação da diversidade, né, que é da população afro-brasileira, e tinha direitos humanos, tinha educação ambiental. A gente trabalhava em todas essas frentes, né? A conferência, que chegava a milhões de pessoas, né? Isso foi muito legal na conferência. A gente fazia conferências nas escolas. Tem perguntas para mim e para vocês, Zisman, sobre escolas sustentáveis. Estou acompanhando aqui. Eu vou chegar nas escolas sustentáveis. Isso. Vamos concluindo essa história, a gente volta aí no SECAD, aí nas coisas todas aí. Eu falo sobre escolas sustentáveis agora, né? Chegou depois as escolas sustentáveis, né? Eu trabalhei 9 anos na Coordenação Geral de Educação Ambiental. Eu acho que lá pelo 4º ano é que eu participei de um seminário muito legal para diversos países na Inglaterra, e eles apresentaram esse negócio de escolas sustentáveis, né? Eles faziam escolas sustentáveis com 8 portas e era muito diferente dessa que a gente criou no Brasil, né? E foi participativo, a gente construiu esse projeto, né? A ideia era muito boa, dessas escolas serem referências de sustentabilidade para suas comunidades, né? Então, elas são referências, e tinha essa integração, currículo, gestão e as edificações também, que tinham que ter esse estranhamento, né, de itens de sustentabilidade, mas o currículo precisava estar trabalhando com isso também, e a gestão também, e a relação com as comunidades, que é muito empoderadora, e liga na questão dos adultos, né? Como é que a gente pode ter os adultos participando dessas questões da contemporaneidade nas escolas, né? Aproveitando o espaço da escola para você construir essa educação da contemporaneidade com adultos. Eles nunca tinham ouvido falar de sustentabilidade, nem nós. Então, são novidades que a gente fazia entrar nas escolas eu chamava a conferência de um pretexto pedagógico, de fazer com que essa educação ambiental progressista, inovadora, diferente de só plantar hortinha, sabe? Eu sou a favor de plantar horta, em condições específicas, né? Uhum. Eu sou super a favor, mas eu não sou a favor de fazer, sei lá,
arte com sucata, né? Educação artística com sucata, sem questionar o consumismo. Enfim, eu acho que as coisas têm que ser trabalhadas de outra forma. E a nossa oportunidade de falar com todas as escolas era a conferência, porque era uma ação difusa, né? Mas muito que permeava as escolas, né? E foi crescendo em quantidade, milhões de pessoas participavam. A gente tinha isso nos materiais que eles mandavam, né? E a gente tinha assim uma unidade, quantas pessoas da comunidade participaram, quantas pessoas da escola participaram, da comunidade escolar, quantos professores, quantas classes e tal. A gente sabia os números, né? E isso foi muito legal, e recebia fotos da situação de conferência naquelas escolas mais distantes e mais lindinhas. Era uma emoção receber aquelas fotos, né? Foi uma fase incrível, e eu acho que é inesquecível para muitas crianças. No fim, foram 4 conferências nacionais que eu fiz, e eu jurava que era ser a última, a cada uma, e uma internacional que a gente trabalhou, Vamos Cuidar do Planeta. Então, esse mote é muito forte, né? Vamos cuidar do Brasil, né? Com a Conferência Nacional que começou, foi o Carlos Vicente, que é assessor da Marina, acho que até hoje. Ele é uma pessoa fantástica. A gente teve uma conversa, não dá para chamar só de conferência, tem que ter um nome legal, uma chamada legal. E aí apareceu essa de Vamos Cuidar do Brasil, e a gente acabou criando esse Vamos Cuidar do Brasil com as escolas, né? E tudo isso foi assim, era um Boeing que foi jogado em voo, e a gente ia consertando em voo. Até que apareceu a gente fazia muitas outras coisas, mas eu acho que Escolas Sustentáveis se tornou um projeto mais forte, porque ele acontecia nas escolas, né? Ele trazia muitas mudanças e um estranhamento que eu acho que é saudável, né? De repente é outro mundo. Eu não sei o quanto ficou, né, nas escolas, porque tudo isso, né, as convidas, que a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na escola tinha redes de convidas, né, que a gente conseguia fazer. As políticas públicas têm uma certa inércia, né? Demora um pouquinho para pegar. E quando pega, é muito legal, mas você precisa ficar mantendo, você precisa fomentá-la. E teve o PDDE depois, que o Zé Vicente fez muito legal, o PDDE Escolas Sustentáveis. Então, eles deram continuidade, até que teve essa ruptura, né? O governo Temer, o golpe da Dilma, e o governo Temer, que começou a ruptura, e a relação já com a atual gestão, né? Que Sim. detonou, né? E nisso apareceu a BNCC, né? Que o Zisman falou, que o próprio Zisman escreveu um texto ótimo, assim que começou a BNCC, apareceu, ninguém ligou para ele, e não entrou, a educação ambiental entrou muito pouco, e, de qualquer jeito, a base dessa base nacional comum curricular é empresarial, né? É um mundo empresarial, é esse mundo que a gente vive atualmente, que está muito forte, né? Em que você não tem mais territórios escolares, alguma coisa mais humanista, vinculada às questões ambientais. Não, você tem um sistema de ensino que tem essa base nacional comum curricular, que trata de, sei lá, é uma outra lógica, né? É um modelo super neoliberal, capitalista, de meritocracia e competências e habilidades para quê? Para ganhar dinheiro.
para fazer agronegócio. Na verdade, é para isso. Para ser empreendedor, né? Para ser empreendedor. De empreendedorismo, essa é a palavra. Então, não tem espaço, né, para essa educação ambiental que pensa em sociedades sustentáveis e responsabilidade global, que já se falava desde o tratado. E eu, só para dar uma amarradinha nessa fica à vontade. E aí responder as perguntas e tal, eu acho que o fato de, o que você disse também, né, de as ONGs, né, esse movimento ambientalista foi chamado para trabalhar no governo federal. Na época, eu senti isso como, poxa, é um chamamento, é uma oportunidade de lutas que a gente fez, né, a vida toda, poderem chegar. E realmente a gente tratou o tratado, né, como a nossa base. E nós trabalhávamos isso nos fóruns de educação ambiental, que são da sociedade civil, mas a gente ajudava a fomentar esses fóruns e sempre tendo como base de princípios, né, que é o nome da disciplina de vocês, princípios e práticas. E práticas. Princípios e práticas. Ambiental, em que os princípios da educação ambiental, até hoje, para mim, são com base no tratado. E quando a gente lê uma parte do tratado que trata do tipo de ações tal, e os princípios, eu acho que todas as ações que a gente fazia nos dois ministérios tem o tratado e tem a educação de Paulo Freire, né? Assim, arraigada. Tem o pessoal da Defesa Civil que está passando aqui. Ótimo. E agora eu estou no CEMADEM, e depois esse é outro capítulo, né? Tá certo. Deixa eu até para você já ir pensando no próximo capítulo que você está falando, eu queria fazer um resgate histórico aqui, que é importante para entender tudo que a Raquel falou. Se você me permite ter uns 3 minutinhos aí, Raquel, porque eu também, de alguma forma, participei do Ministério da Educação no período anterior, né, à gestão Lula, e você citou aí os parâmetros curriculares nacionais, então eu vou te contar uma história e aproveitando esse teu gancho de que política pública se cozinha em banho-maria e é uma coisa que demora para pegar e depois que pega é muito gratificante, apenas 4 anos depois da gente ter escrito lá o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, documento que todos os educadores ambientais brasileiros precisam ler, viu? O pessoal que está assistindo aí que não leu, vai lá ler que é importante, tá? Eu fui convidado para ser um consultor, não sei se se chamava assim, ou um dos redatores dos PCN. E junto com a professora Ângela Baeder, nós fomos os responsáveis por fazer a redação do tema transversal meio ambiente. E já naquela ocasião, a gente tinha um desafio muito grande, era governo Fernando Henrique Cardoso ainda, né? O professor Renato, esqueci o sobrenome do homem, era o ministro da Educação. Puxa. Janine Ribeiro? Não, era outro. Mas, enfim, daqui a pouco eu lembro. Não importa. O Renato... aquele que morreu era da Unicamp. Isso, exatamente. Poxa, Ana, que deu um branco. Né? Nossa! Que coisa, né? Enfim, é muito Renato. Mas, enfim, ele botou acho que está falhando a conexão. Desculpa, tá? É Paulo Renato. Agora já me lembrei aqui. O Paulo Renato. Tá vindo aí a conexão. Tá ruim. Raquel, e agora? A minha não deve ser, eu tô por cabo. Tá. E como é que eu tô chegando para você agora? Falhando. Agora melhorou. Tá, deve ter sido uma pequena oscilação aqui. Tá, deve ser da minha parte. Não, estava contando que eu lembrei. Paulo Renato. Paulo Renato. De Souza. Isso. Então, ele já colocou algumas amarras, porque a gente estava com o tratado quente na cabeça e queria colocar o tratado nos PCN, obviamente, né? Uma educação ambiental crítica, política, enfim, engajada, transformadora, mas era o governo Fernando Henrique, e aí
início da redemocratização para valer mesmo do Brasil. Então, aquele texto foi o texto possível na época, né? Mas uma coisa que a gente ficou muito contente foi a ideia de colocar a questão ambiental, a educação ambiental, né, como uma questão transversal e presente em todas as áreas do conhecimento, que foi uma ideia que nasceu lá no tratado, amadureceu no movimento ambientalista e que a gente conseguiu jogar nos PCN. Mas, na virada do governo Fernando Henrique para o governo Lula, e aí você está mais presente, né, houve uma descontinuidade dessa iniciativa por várias questões, né? A própria equipe não tinha conseguido preparar material suficiente para fazer a fase 2, que era os treinamentos das equipes pedagógicas das escolas, a formação continuada de educadores e tudo mais. E a equipe nova que entrou do Lula entrou com todo o fôlego, toda a garra para tentar botar outras ideias em ação. E aí saiu Parâmetros em Ação, logo depois aí você já narrou, né? Aí você assumiu uma equipe e tocou outros projetos para adiante. Mas tudo bem, porque conviveram de certo modo, né? Os PCN, junto com as iniciativas do MEC e do Ministério do Meio Ambiente, durante toda a gestão Lula e parte da gestão Dilma, foram políticas públicas que não eram complementares, mas eram coexistentes. E, de alguma forma, ambas garantiam a presença da educação ambiental na escola. Agora, com o golpe mesmo e o Michel Temer assumindo o poder, aí se dá todo o gás para a elaboração da Base Nacional Comum Curricular, que tem como lideranças, né, aí, organizações vinculadas ao mundo empresarial, como você bem diz, e o grande recuo que a gente assiste é justamente a retirada do tema transversal meio ambiente, assim como com todos os demais temas transversais, ética, saúde, orientação sexual, entre outros aí, né? E por isso que é importante a gente tentar agora agora jogando um pouco na perspectiva de futuro. Esse legado todo, né, de PCNs, escolas sustentáveis, conferências infanto-juvenis, a gente de alguma forma conseguiu capilarizar, mesmo que ela não estivesse presente no MEC, mas a gente conseguiu capilarizar minimamente a temática ambiental ou socioambiental nas escolas. A pergunta que eu queria te fazer agora, e um pouco em cima de uma pergunta que Eliseu Neto faz aí, né, em cima de uma lógica de consumo, uma lógica neoliberal, uma lógica atual, será que esse trabalho todo de 30 anos que a gente está contando agora para todo mundo aqui, de tentativa de capilarização, sobrevive a esse recuo? Quer dizer, como é que nós jogamos para o futuro? Como é que a gente resgata essa luta? Ou você acha que é terra perdida, terra arrasada, e a gente tem que começar a construir tudo de novo, ou partir para uma outra perspectiva, né? Como é que você está entendendo a educação ambiental no momento? Aí aproveita e conta onde você está atuando agora, em que frentes, em que outras batalhas, porque talvez não seja numa escala federal, mas numa escala mais local, que a gente possa iniciar a reversão desses retrocessos todos, né? É complexo tudo isso. Deixa eu começar pelo Eliseu, né? Pela pergunta do Eliseu, que é como desmontar a educação para o consumo exagerado, que hoje é norte da maioria das escolas, né? Eu não sei bem se é o consumo exagerado, né, na maioria das escolas, porque elas nem têm condições de consumir. Mas tem uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Em primeiro lugar, é que não tem uma análise crítica do que é esse consumo, né? O que está gerando esse consumo, essa sociedade de consumo. Desde a matéria-prima até a distribuição e o descarte, né, das embalagens. Nada disso mais é questionado. Aí a gente pensa que é um desmonte, né? Um desmonte total do que está acontecendo. Enquanto o Zisman estava falando, eu ficava pensando assim, que eu achava, né, que tendo envolvido milhões de pessoas nessas conferências, né, porque envolvia as famílias também, que efeito isso teve? Não teve, eu não sei. O Bolsonaro se elegeu do meu jeito e eu não consigo entender esses processos, né? Quer dizer,
existem, quando teve a gestão da Luísa Erundina, era o Paulo Freire, o secretário de Educação, né? E eles fizeram muitos materiais e davam muitas formações para professores. Fizeram muitos materiais. Depois, quem ganhou a prefeitura? O Paulo Maluf. E o que ele fez? Ele escrapeou todos esses materiais e os professores não reclamaram. Ninguém reclama. É isso que me impressiona. Parece que a gente não consegue, que a construção é feita de forma incremental, mas sem que, mas volta, né? Assim, tem desmontes e eles são deliberados. Então, quando a gente ouve um ministro do Meio Ambiente falar na COP, né, que a população de floresta é pobreza, né, que a floresta gera pobreza, como pode pensar assim? É um mundo paralelo, né? Não é possível que se possa pensar isso. A gente pensa, é tudo ao contrário, como é que pode, né? Pensar dessa forma. Então, esse desmonte é deliberado. E eu não sei qual é essa relação com o meio ambiente que a gente consegue resgatar, e nós temos que resgatar. Na semana que vem, eu nem sei que dia é, eu vou participar de uma outra mesa, latino-americana, que vai ser muito legal. Está com o Marcos Sorrentino, tem a Laura Barcia, que é do Uruguai, tem uma professora da Argentina e tem um cara da Colômbia, e a professora Yanina Samarco, que é da Universidade Federal do Paraná, que está coordenando com o Marcos Sorrentino essa mesa. E a gente estava falando dessas perplexidades, né? Que são outros mundos que a gente fica desesperado de ver, por exemplo, um monte de mulheres do agronegócio, esposas, né, do agronegócio, e conversar com o ministro e dizer que nos livros didáticos tem que falar do agronegócio, né, falar bem do agronegócio, o quanto o agronegócio contribui para o Brasil. Então, é o que eu estou chamando de mundo paralelo. Como é que a gente segura isso, né? Tendo uma outra construção de sociedade em mente, quando nós trabalhamos com a questão da sustentabilidade. Então, é uma construção lenta e uma desconstrução bastante rápida, e o que fica na memória das pessoas, né? Como é que essa educação ambiental crítica, porque tem a ver com um senso crítico com relação ao modelo vigente, né? Mas parece que não sei, não atrai. Dá uma desilusão, né? Não parece que não cola. Eu não quero ser pessimista, eu não quero ser totalmente pessimista, né? Eu quero acreditar. E agora, então, fazendo a ponte, quanto tempo eu tenho ainda? A gente tem. Fica tranquila, que teoricamente eu falei, guardem 2 horas, mas a gente vai seguindo aqui o tempo que for necessário sem cansar e abusar. 2 horas, eu estou no semana. Eu sei, não, fica tranquilo, eu sei disso, mas não precisa se preocupar com o nosso tempo, é o seu tempo aí, tá? Ok. Então, e agora eu trabalho no Centro Nacional, do Governo Federal também, e trabalho no Brasil, né? Deveria. Não dá, a gente não consegue, nós somos muito pequenininhos, porque é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. É uma instituição fantástica de pesquisa e de monitoramento, pesquisa de desastres, mas também monitoramento e tem uma área de... eu podia até tentar mostrar, não dá, eu estou colada no cabo, mostrar o que é esse CEMADEM. Tem uma sala de operações assim incrível, com equipes multidisciplinares que ficam 300 por ano nesse monitoramento, são diversas equipes
em revezamento e tal, para a prevenção de riscos de desastres. E o meu projeto é CEMADEM Educação, que eu trago de todo o acúmulo que eu trouxe da educação ambiental, e também tem esse mesmo formato. A gente trabalha com o conceito de ciência cidadã, em que as escolas, com ensino médio, se tornam pesquisadoras, né? E a gente trabalha com a metodologias científicas, né, para pesquisar bacia hidrográfica, para fazer história oral, para trabalhar com deslizamentos de encostas, mas com geologia, geografia, enfim, diversas áreas do conhecimento, e tudo com essa transversalidade total, né, transdisciplinaridade, e com base nesses acúmulos da educação ambiental crítica, então, e participativa, é tudo da mesma forma, o mesmo tipo de construção, apesar de ter outros conceitos que entram, né, que são novos, que eram novos para mim. Eu já estou desde 2014 aqui no CEMADEM, e que são conceitos de riscos, vulnerabilidades, as ameaças, né, e as mudanças climáticas agora, aumentando a intensidade e a frequência desses eventos extremos, que não se pode chamar de naturais, que a hora que são um desastre, o desastre é sempre socioambiental, né? As ameaças podem ser que sejam naturais, a chuva, digamos, né? Sim. O excesso ou a falta de chuva, mas o fato agora, com as mudanças climáticas, desse excesso de chuva ou a falta de chuva terem sido criadas pelos seres humanos, né? Pelo tipo desse modelo de sociedade, que é o antropoceno, né, que se fala do antropoceno, e que tem críticas ao antropoceno, dizendo assim, não é o ser humano, né, que criou essa nova era geológica, não são todos os seres humanos, é um sistema específico que gera todos esses impactos sobre as bases de sustentação da vida no planeta, né, que eles têm chamado a Naomi Klein, que é uma ativista canadense, né? Ela chama isso de capitaloceno, né? Em que é um sistema que só visa lucros e concentração de poder e renda na mão de poucos, enquanto os demais são marginalizados, perfeitamente descartáveis, né? Então, eu só queria compartilhar com vocês o que aconteceu com as escolas sustentáveis, né? E eu tenho eu nem peguei aqui, então eu tenho que achar essa apresentação para colocar para vocês um slide só, porque ele é cheio de palavras. Então, deixa eu ver se eu consigo achar alguma apresentação em que eu tenho certeza que tem essa mandala. É uma mandala de escolas sustentáveis e resilientes. Porque agora entra esse conceito de resiliência, que também, assim como sustentabilidade, ele é incorporado pelo discurso hegemônico, né? E aí parece que entra um colchão de proteção para manutenção desse mesmo sistema. Então, aparece desenvolvimento sustentável, né, que nada tem a ver com sustentabilidade, para manter a mesma mulher com outra roupa, né? E então eu vou mostrar aqui essa mandala. Primeiro eu preciso achar. Fica tranquila. Não... Não, eu vou achar.
nós já estamos aqui acionados para que se você conseguir achar, a gente consegue jogar na tela aí para o pessoal poder acompanhar. Mandalas sempre são bem-vindas. Eu achei não uma grande, mas achei razoável. Ótimo. Peraí que eu vou reduzir ela aqui. Deixa eu já deixar nesse slide. Agora eu tenho que conseguir compartilhar minha tela. Primeiro eu preciso achar a tela. Eu também apanho o tempo todo desse negócio aí, porque cada plataforma é de um jeito, está num ponto diferente, né? Essa aqui é a Zoom, né? Acho que sim. Nós estamos uma que chama assim StreamYard. É no StreamYard. Acho que tá. Eu tenho um compartilhar aí embaixo, se não me engano, é por aí. Compartilhar, isso. Tem um sinalzinho de mais e aí compartilhar a tela. Compartilhar, está aqui. Isso. Em espanhol. Compartilhei. Agora eu preciso achar o documento. Tá. Aqui. Tá dando para ver? Nesse momento não, mas deixa eu ver. Lara, que está nos ajudando aí nos bastidores, você consegue projetar ou está aparecendo para você aí? Lara, você consegue? Peraí. Acho que ela está tentando, vamos ver. Tá aqui, é tela cheia. Compartilhar. Peraí, eu já sei. Agora sim vai compartilhar. Agora vocês estão me vendo, né? Compartilhar. Agora sim. Agora eu vou entrar no documento. Aqui. Aqui. É essa aqui. Perfeito. Aí está. Essa é a mandala. Vocês podem ver as diferenças, né? Eu não sei se vocês conhecem a de escola sustentável, mas aqui é uma sustentável e resiliente, que é no currículo, na gestão, no espaço físico e na relação com a comunidade. Então, vamos lá. O espaço físico precisa ser sustentável e, quer dizer, ter itens e adequações para de sustentabilidade, porque sem sustentabilidade a gente não consegue mais recuperar o que aconteceu e depois, né, que o desastre acontece, você tem, por causa da insustentabilidade sistêmica, né? Então você precisa de uma infraestrutura prévia. A gente precisa construir a sustentabilidade antes mesmo do desastre, né? E para prevenção de riscos de desastres. Então, aqui é o espaço físico, mas nas entrelinhas aqui tem as incertezas dessa sociedade de riscos, né? Tem as mudanças climáticas, tem as questões de adaptação e a justiça climática, né? E as questões de vulnerabilidade e riscos. Então, quando a gente tem o currículo, ele precisa ser também um currículo de saberes, né, e de transdisciplinar, trans e interdisciplinar, e ter a questão do conhecimento científico e o do tradicional também, para a gente conseguir construir essa sustentabilidade e essa resiliência. Mas entra uma postura crítica, a questão da sustentabilidade, de percepção de riscos socioambientais. Na relação com a gestão, né? Nós trabalhávamos antes, e como eu contei para vocês, com vida, né? Que é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola. Agora, no CEMADEM Educação, a gente trabalha com a Comissão de Prevenção de Desastres e Proteção da Vida na Escola, né?
e com intervenções junto com as defesas civis do município. Então, a gente constrói essa comissão com a comunidade escolar, né, a vizinhança, os pais e tudo. A liderança sempre é dos jovens, que fizeram todas aquelas coisas de ciência cidadã, né, aquelas pesquisas, e compartilham com a comunidade, e então eles pensam em intervenções transformadoras junto com a comunidade que precisa dessa visão de sustentabilidade e a capacidade de transformação e de autoproteção, né? Então, a gestão precisa ser democrática, participativa, assim como da Convida, né? E sustentável e aberta a parcerias com movimentos sociais. A escola não pode mais ficar tão fechada. O currículo, né, que é inter e transdisciplinar e que trabalha não só com a sustentabilidade, que tem que ser construída constantemente, mas com a insustentabilidade, né, e uma análise do seu local a partir da questão dos riscos socioambientais. E a relação entre a escola e a comunidade, que precisa ser transformadora. Enfim, essa é a mandala. E a gente tem diversas coisas que eu queria contar para vocês, né? Mas eu acho que é muito também. Tá certo. Então eu vou sair daqui, eu vou interromper o compartilhamento e estou aqui para responder a questões que vocês... Não, tá ótimo. Raquel, super obrigado por essa sua explanação, e não vou querer aí abusar do uso do seu tempo, sei que você está com outras emergências e tarefas aí a cumprir, mas eu queria te fazer um último pedido, né? E mas se tiver alguma, eu estou... Claro, não, tranquilo, mas é que é um pedido que é interessante. Eu queria que a gente fosse para além da questão da educação ambiental no espaço formal, pela tua experiência, que eu tenho certeza que você tem toda a condição de responder a pergunta que eu vou fazer aqui, né? Eu acho que a educação ambiental é um dos maiores exemplos no Brasil de como a sociedade civil organizada consegue, de alguma forma, participar e compor políticas públicas. Eu acho que talvez o setor de maior sucesso, né, de implementação de políticas públicas de verdade no Brasil nos anos pós-ditadura militar seja não só o movimento ambientalista de maneira geral, mas especialmente a educação ambiental, porque ela nasce, é discutida, amadurecida, executada, basicamente pela sociedade civil organizada, pelas organizações não governamentais e pelos seus atores protagonistas. E, aos poucos, a gente vai ocupando os espaços formais, né, os espaços de construção aí das políticas PCNs, de diretrizes, bases, enfim, tudo que a gente está falando aqui, né. Por conta disso, a pergunta eu vi que você está um pouco pessimista, não é a palavra, mas realista, né, com os retrocessos. Eu queria que você fizesse uma análise do seguinte: será que essa sociedade civil organizada, de novo, né, não será capaz de reverter esses retrocessos? Quer dizer, será que nós perdemos aquela potência como educadores ambientais do lado de fora dos órgãos públicos, né, das políticas públicas, ou nós ainda temos fôlegos, principalmente com a juventude que se ajudou a cultivar com os projetos das conferências das escolas sustentáveis? Será que não tem um caldo ali para daqui a 5, 10, sei lá, daqui a um tempo, a gente recuperar aquele fôlego dos anos 90, do começo dos anos 2000 que nós tínhamos como sociedade civil? Faz uma perspectiva de futuro aí, o que você acha? Eu acho que sim, mas não igual, né? Tá. Eu vejo agora, por exemplo, a greve do clima, né? Sim. Eu estou vendo movimentos aparecerem de formas diferentes, né? Todos esses movimentos de permacultura, do MST trabalhando só com agroecologia, né? Eu acho que, não só no Brasil, fora do Brasil também, tem muitos movimentos acontecendo. Não é igual, eu acho que não são iguais aos movimentos ambientalistas que a gente tanto lutou. São outros tempos, mas eles têm uma dimensão de práticas muito grande e estão ligados a outras
coisas, né? Tipo alimentação, por exemplo, né? Agricultura, novas formas de sociedade que teve nos anos 60, né? Naquelas comunidades hippies e tal. Eu acho que isso tudo está assim, em ebulição. A juventude que a gente vê se manifestando contra o racismo. Aqui no Brasil, eu acho que tem pouco movimento, né, ainda. Mas tem. Os jovens estão participando. Até no 7 de setembro, quando tinha aquilo na Avenida Paulista, né, estava acontecendo outras coisas no centro ali, atrás, né, da Igreja da Consolação lá. Enfim, as coisas acontecem, estão acontecendo, então aí as pessoas estão pensando, estão reagindo. Só que eu acho que o ritmo agora tem que ser outro, porque o ritmo da destruição está muito grande, né? Então, nós precisamos realmente fortalecer esses movimentos. Eu acho que mudando essa gestão, vai ser possível florescer todas essas sementes que estão sendo colocadas, as pessoas estão pensando e estão construindo, e que a gente vê que tem movimentos assim mais conservadores, né? Teve a ditadura na América Latina toda, eram ditaduras militares, e de repente teve uma reabertura, né? Mas eu não sei, o sistema global está muito mais forte. Estranho, essa concentração de renda está muito mais forte, e agora tem essas tecnologias todas que nós estamos aproveitando muito, e é legal o que a Andrea falou no começo, né? A gente está aproveitando para construir essas memórias e tal. Acho incrível, né? A gente poder usar para o bem, mas está sendo usado também para destruição. Claro. E aí tem uma tensão muito grande na sociedade, né? Essa tensão é que eu quero ver para onde que vai conseguir puxar. Eu acho que eu li outro dia sobre a síndrome do burnout, nessa geração millennials, que eu acho que são as pessoas que estão nos ouvindo aqui, essa geração dos millennials, não é? Né, do que nasceu nos anos 2000. E essa geração, ela está sofrendo com burnout, exatamente por essa sociedade que é tão competitiva e que está massacrando eles, e tudo por dinheiro. O dinheiro já não faz mais nenhum sentido. Então, eles dizem assim, como é que é a frase? Assim, a gente não aguenta mais não aguentar mais. Né? Isso é muito forte, uma geração dizendo isso, né? Que não aguenta mais esse sistema. Então, está tudo aí para explodir, e a gente tem que saber, e eu acho que essa educação ambiental que a gente faz, socioambiental, crítica, sustentabilista, né? E que está pensando a sociedade em todas essas áreas, né? Eu acho que tem muito a trazer, porque assim vai virar tábula rasa. E só para encerrar, eu sou vegetariana, né? Mas por ideologia, né? Eu parei de comer carne e tal, e os derivados de carnes muito pouco. Mas e agora, né, eu pensei, nossa, com a COP estão falando de gás metano e de que vai precisar mexer nesses rebanhos todos, né, da pecuária, não sei o que lá. Quando eu ouço um cara do IPCC falando assim, não vai precisar acabar com os rebanhos ou diminuir os rebanhos. A gente tem tecnologias que vão fazer com que as vacas não tenham mais gases, não soltem mais puns, não arrotem mais,
porque elas vão fazer outro tipo de digestão. Quer dizer, Nossa. não estão entendendo nada. É a mesma Não. coisa que criar, sei lá, florestas, replantar florestas de eucaliptos transgênicos, né? Ao invés de restaurar... Ou máquinas de fazer fotossíntese, né? Já falaram disso, máquinas que fazem fotossíntese. Em vez de plantar árvore, né? Essas coisas, né? Assim, no mar, no oceano, enterrar o gás carbônico, sabe? É usar as mesmas tecnologias. Então, vocês estão percebendo o conflito que tem, essa tensão que tem entre os mundos, né? O mundo sustentabilista, um mundo mais humanista, mais amoroso, talvez, né? E mais vinculado a essa base de sustentação da vida no planeta, que é o ar que a gente respira, a água de qualidade e para todos, e com justiça social e ambiental e climática, né? Agora tem justiça climática, que aqueles que menos contribuíram para a atual situação são os que mais vão sofrer, né? Camponeses e, né, agricultores familiares. Com a mudança do clima, vai acabar com eles, mas não com o agronegócio, porque eles estão usando transgênicos, porque é isso, né? Quer dizer, na verdade, são mundos que estão em conflito muito forte, e além de outros conflitos geopolíticos fortes, e tem esse que é ambiental, e o ambiental virou político, especialmente com as mudanças climáticas. Então, vamos saber de que lado a gente está lutando. Ótimo, Raquel. Acho que todo mundo que está nos assistindo vai concordar comigo, né? Que é você mais do que trazer a memória e dar uma aula didática sobre as políticas públicas, educação ambiental e toda a sua trajetória vinculada a elas. Você terminou agora sendo uma educadora ambiental, né? Que essa tua última fala traz todas as angústias que nós já tínhamos em 92, quando estávamos escrevendo o tratado, são as mesmas. Lá a gente estava um pouco mais esperançoso, porque parecia distante, né? A crise climática, a crise hídrica e todas as outras crises que nós estamos vivendo pareciam algo um pouco mais distante. Sabíamos que ela estava chegando, alertamos todo mundo, mas agora a coisa está realmente muito mais grave do que estava, e a gente está um pouco assim, a nossa geração, pelo menos, um pouco mais desanimado, mas eu acho que a tua fala ainda resgata um pouco dessa necessidade do engajamento das pessoas na compreensão de soluções de fato importantes que têm que ser implementadas, que não é remediando que a gente resolve o problema, é atacando a causa deles, e aí nós vamos falar de toda uma estrutura, de todos os paradigmas, isso já está previsto lá no tratado. Eu ia até fazer uma pergunta, me ocorreu enquanto você falava de fazer a pergunta, será que o tratado já precisa ser atualizado por conta das novas tecnologias que você vem falando, novo mundo? Mas me parece que não, viu? Porque acho que tudo que tinha que ser dito está lá, o princípio é o mesmo, talvez a gente mude as ferramentas de atuação, mas os princípios estão válidos até hoje, até mais do que antes, inclusive, né? Então, acho que isso mesmo, Zisman, a gente já tentou, em cada fórum de educação ambiental, na Rio+20, a gente tentou mexer no tratado, e a gente leu o tratado, mesmo que não tenha mudanças climáticas, está tudo lá. Está tudo lá. Esses princípios do tratado, se a gente segue esses princípios, quase como os 10 mandamentos modernos, eles são perfeitos, é incrível. Exato, e assim como a Rio+20 farão 30 anos, o ano que vem a gente vai celebrar de alguma forma, vai ter. Divulgando mais um pouco o tratado, insistindo nele, e aí a gente transformá-lo em prática daqui para frente. Raquel, mas sabendo que tem conflito e que nós estamos numa guerra. Sem dúvida. Que a gente precisa ter a nossa força, a nossa luta coerente. E o tratado é um bom começo. Isso, reconstruir a nossa rede, né, de militantes aí no bom sentido, né, de gente que pensa na boa causa, de tentar encontrar uma harmonia maior entre sociedade humana e planeta Terra. Essa é a causa do movimento ambientalista, que os educadores ambientais têm como missão levar adiante aí
E nós estamos, de alguma forma, dando a nossa contribuição. Raquel, como agora um porta-voz aqui dos meninos que estão nos assistindo e da sociedade brasileira e mundial, só tenho a agradecer por toda essa sua luta, essa sua trajetória. Você é uma figura importantíssima da educação ambiental brasileira. Reconhecemos isso, agradecemos por isso, e também, agora, numa escala menor, agradecemos pela sua presença aqui no nosso. É um privilégio, né, poder ter registrado esse seu depoimento aqui, contribuir para a posteridade. Vou agradecer as pessoas que nos assistiram, mandaram aí alguns poucos comentários, mas tenho certeza que estão aí de olhos brilhando, com tudo que aprenderam e com o entusiasmo que eu espero que vocês possam ter daqui para frente para resolver os problemas ambientais. Estamos passando o bastão para vocês aí que estão nos assistindo. Não é isso, Raquel? Tá ótimo. E nós estamos juntos. Estamos juntos, gente. Com a gente. Então tá bom. E eu queria, então, agradecer. Agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu vi que a Mercedes Lina é de Cuba, e eu mando o meu forte abraço. Eu gosto muito de Cuba. E todos os alunos do curso, as alunas desse curso, muito obrigada. Muito obrigada, Andréa, e muito obrigada, Zisma. Tá ótimo, gente. Vou encerrando por aqui, então. Essa é mais uma aula do nosso curso de Princípios e Práticas de Educação Ambiental, resgatando as memórias da educação ambiental brasileira. Ainda continuamos com mais alguns depoimentos nas próximas semanas. Agradeço a todo mundo, a Raquel mais uma vez, e ficamos por aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos e todas. Tchau. Tchau.